Então é isso. Boa noite. Vamos seguir aqui com o nosso Mauro Mota, pernambucano de Nazaré da Mata. E a gente continua, né, com a leitura do livro. Modas e modos. Vamos lá. Vamos começar, minha gente. Vamos começar aqui, após a gente ter lido Recife, Cidade Magra. A gente vai falar agora dos retratos do Recife. Tempos do, abre aspas, né? Suspenda a Respiração, a coleção Francisco Rodrigues, o álbum de Pernambuco e seus arrabaldes, desfile da aristocracia açucareira, casamentos e grupos de família. Para falar sobre o Recife e levar o Recife ao futuro, as fotografias, quando bem feitas, valem muito mais do que as palavras. Isso mesmo de acordo com aquele anúncio de jornal de Goodrich e Hugh, fotógrafos estabelecidos na Rua Nova, no século passado, no caso aqui no século XIX, segundo o qual suas fotos não faziam as pessoas mais velhas do que são, porém, de feições naturais. Esse é o mérito, o valor documentativo da arte fotográfica. A arte de surpreender essas feições naturais, não só nas pessoas, nas casas, nas ruas, nas coisas, nas plantas, nos bichos, nos interiores, nas paisagens, em terra, mar e ar. De surpreendê-las vivas num tempo e assim levá-las para outro. Da Primeira Grande Guerra para cá, através de técnicas aperfeiçoadas cada vez mais, que tiraram às artes plásticas o exclusivismo de fixar as pessoas. E assim mesmo, pessoas famosas, ou que podiam pagar bem a pintura ou a escultura, o que significava o limite para a documentação humana. Seguir-se da guerreotipia sobre metal ou vidro, no Recife pioneiramente com o francês J. Evans, que montou ateliê em 1843, a Rua Nova, número 14. Informação dada por Pereira da Costa. E o inventor da fotografia sobre papel, que logo se popularizou com a chegada ao Recife, ainda no século XIX, de vários fotógrafos europeus. Em 1855, o alemão Augusto Stahl, que se estabeleceu com a firma Stahl e Companhia, a Rua da Imperatriz, número 12, dos quais o historiador José Antônio Gonçalves de Melo nos dá notícia em artigos publicados no Diário de Pernambuco. Mas estávamos ainda na época do suspenda a respiração e do vai sair o passarinho, da imobilização da cara e do corpo da gente por falta de máquinas de exposição rápida, que o flash e o instantâneo vieram suprir definitivamente. Do banho, do cabelo cortado e da melhor roupa para tirar o retrato, do bacharel de fraque, colarinho duro, barba, passa-piolho e pince-nez, do barão do canavial com a sua condecoração e a corrente de relógio atravessando o colete, do beletrista de cabeleira repartida ao meio e gravata papillon, do gamenho de sobrecasaca, flor no peito, chapelão de castor, bengala de cana da Índia, das elegantes espartilhadas, de vestido do pescoço aos pés, mangas compridas, deixando visíveis só as pulseiras, das moças de botinas de cano alto, de atacar de lado ou cordel, luvas, leques, broches, guarda-chuva, chapéu penteado livre, franjas ou pastinhas arrumadas sobre a testa, cocós com marrafas eretas à maneira de asas de passarinho abertas sobre o ninho, de crianças com roupas feitas de figurinos de adultos como se estivessem proibidas de transitar pela infância. Época dos ambientes arranjados para as poses, quase sempre baseados no destino das mãos, as mãos cruzadas como fez o velho Num, tataravô de José Lins do Rego, a mão sobre o espaldar de uma cadeira estofada, como fez o Conde da Boa Vista,
Francisco do Rego Barros. As mãos nas costas, as mãos em cima de um consolo, como fez Zacarias de Góes Cavalcante, professor da Faculdade de Direito do Recife. No piano, a mão no bolso, a mão nos joelhos, a mão no queixo, a mão no rosto, a mão em outra mão, a mão querendo prender-se a qualquer coisa. Com todos esses artifícios em fotografias individuais ou coletivas, os grupos de famílias ciosas de ascendência da hierarquia econômica, querendo mostrar-se numa posteridade festiva que exigisse atitudes e trajes domingueiros, a época foi utilíssima, pois permitiu que se reunisse sobre ela em Pernambuco importante material, sem dúvida o mais numeroso e rico acervo iconográfico brasileiro do ponto de vista documentativo e social. Refiro-me à coleção Francisco Rodrigues, do Museu do Açúcar. Em quase 30 anos de buscas em arquivos de família, o colecionador evitou a dispersão e o extermínio, reuniu o que ninguém conseguiria mais reunir. São 13.000 fotografias catalogadas, com referências genealógicas e sociais, situadas entre o invento da arte fotográfica e a Primeira Guerra Mundial, compreendendo assim o tempo do patriarcalismo com a sua filáusia e também as suas doçuras, nem só de cana caiana ou flor de Cuba. Rodrigues fez a classificação por grupos de professores, estudantes, senhores de engenhos, barões do império, presidentes da província e governadores do estado, líderes da Revolução Praieira, da abolição e da república, médicos, padres e bispos, voluntários, homens e mulheres da Guerra do Paraguai, escravos, mães pretas, cônsules, poetas, escritores, cadáveres no caixão, damas das sociedades, cocotes, crianças, grupos de festas domésticas, casamentos, batizados, primeiras comunhões, bodas de prata ou de ouro, e também de certas peças ligadas ao desenvolvimento de Pernambuco, a primeira moenda, o primeiro ônibus, a primeira locomotiva, o primeiro automóvel, todo um valiosíssimo subsídio para o estudo de tipos humanos, costumes, modas, vestuários, penteados, etc. De extraordinário valimento para a antropologia, a sociologia e a história social. Mas não só com as pessoas vivas preocupam-se os fotógrafos no Recife, durante a segunda metade do século XIX. Preocupavam-se com os mortos, como está neste anúncio de A. Letarte, com ateliê no aterro da Boa Vista. 2 pontos. O anunciante propõe-se a tirar retratos de pessoas falecidas, indo com a máquina até a casa de quem quiser possuir a verdadeira semelhança do objeto finado. Fecha aspas. Preocupava-se também em fixar a cidade em si mesma, as ruas, os rios, as pontes, os arcos, as praças, o casario, as igrejas, os edifícios públicos, o porto, os fortes. De que jeito o Recife de hoje saberia o que foi ontem? Ao contrário do que ocorre com os homens, com o jovem Recife, como o jovem Recife vê-se-ia velho. Sem as fotografias de Marc Ferrez, de Stahl, de Ducas Blé, do pernambucano João Carneiro Vilela, sem as litografias de F.H. Carlos e Chalapres, inclusive essas reunidas no Álbum de Pernambuco e seus arrabaldes, editado pelo antigo Departamento de Documentação e Cultura da Prefeitura e organizado por Gilberto Ferrez, neto do fotógrafo Marco Ferrez, e autor do excelente prefácio, de onde tiro, além de outras informações, este anúncio publicado originariamente no Almanaque Administrativo Mercantil e Industrial da província de Pernambuco para o ano de 1868, e poemático até na distribuição dos dizeres, de João Carneiro Vilela. J. Ferreira Vilela, ambrotipista, da Augusta Casa Imperial, Rua do Cabugá 18, Sobrado. Entrada pelo Pátio da Matriz. Neste estabelecimento tiram-se retratos por todos os sistemas fotográficos. Retratos em vidro, retratos em papel, retratos em pano encerado. Estes retratos são especiais para se remeterem dentro de cartas. Eles reúnem a beleza da prova, a flexibilidade do pano, retratos em couro de lustro, retratos em lâminas de ferro, retratos em mica. Estes retratos são especiais para se colocarem alfinetes de peito, caçoletas, botões e anéis, podem se fazer até do tamanho de uma cabeça de alfinete. Retratos em daguerreótipo, retratos em ambrocromo-hipo. Este sistema é novíssimo e desconhecido em Pernambuco de todos os outros retratistas. Retrato a óleo, em ponto natural e a preços razoáveis. Vende-se também aparelhos fotográficos e sortimentos de químicas, caixinhas e quadros.
É no caso do Recife que Gilberto Ferreira chama a nossa atenção para o relacionamento fotografia e arquitetura. Com efeito, como o que o Recife é, veria o que o Recife foi se a fotografia não mostrasse. Está aqui, né, a razão de ser, né, do sucesso lá do Recife de antigamente, né? Como o que o Recife é, veria o que o Recife foi se a fotografia não o mostrasse. O estilo dos prédios, as influências portuguesas e holandesas sobre eles. É pela fotografia que ressurgem das demolições telhados, fortalezas, igrejas, estaleiros, arcos, hotéis, mercados de escravos, antigas ruas e pontes, cais, sobrados, chácaras, sítios de arrabalde, ramais e ferrovias. Toda uma fisionomia urbana e suburbana, como se recebesse um toque de ressurreição. Boa noite e muito obrigado, minha gente.